Olá pessoal, só comentando aqui a prova de redação da Lema, né? Porque teve um aluno que me marcou, acho que ele queria que eu comentasse, embora ele não tenha pedido explicitamente, né? Mas sobre esse tema de redação. Então vamos lá rapidinho, o que que poderia, né? Você poderia ter feito nessa redação de no máximo 20 linhas, que trata sobre trabalho, tá? Um dos temas preferenciais da FGV, acho que já é a segunda vez neste ano que a banca pede esse tema, tá? Vez ou outra ela volta com esse tema. É o seguinte, aqui houve um pequeno texto do Nietzsche, né, falando sobre buscar trabalho. E o Nietzsche começa falando sobre buscar trabalho pelo salário, né, que a maior parte dos homens, tá certo, buscam trabalho pelo salário, tá? Lembrando que o Nietzsche é um filósofo, né, de séculos passados, então o que acontece é que ele vai falar países civilizados, então isso entra no vocabulário dele. E ele fala que para eles trabalho é um meio, né? Então um meio porque o fim mesmo de se buscar trabalho é ganhar dinheiro, certo? E ele diz, ó, por isso são um pouco refinados na escolha do trabalho, ou seja, qualquer trabalho serve desde que proporcione boa renda. Mas existem seres raros que preferem morrer a trabalhar sem ter prazer no trabalho. Então ele vai falar dessas pessoas que buscam o trabalho como fim. Por exemplo, ele lembra os artistas, né? Ele fala que o artista, ainda que ele, né, seja visto, ele tenha escolhido um trabalho que o traga miséria, ele quer fazer aquilo por prazer. Eu mesmo que escolher uma profissão, quando você pode escolher a sua profissão porque você quer fazer aquilo, não é? Então a tua finalidade é aquele trabalho que você tanto gosta, tá? E por acaso você pode ganhar dinheiro ou não, tudo bem? Enfim, desse texto filosófico, a banca perguntou, né? Esse trecho trata das relações das pessoas com o trabalho no século XIX, ou seja, lá na época do Nietzsche. E você, qual é a sua visão acerca do trabalho em sua vida? Como você o encara? Diga o que pensa a respeito num texto dissertativo argumentativo, em linguagem culta, mínimo de 15 linhas. Pessoal, então vamos lá. Essa redação, apesar de a banca, né, se dirigir a você diretamente, você tem que lembrar que você está fazendo uma dissertação. Então a dissertação é um texto que busca, né, trabalhar com clareza, tá? Vai tratar de um tema dentro de um ponto de vista, que pode ser o seu ponto de vista, mas que vai atrás da clareza. Em concurso, a gente evita a primeira pessoa do singular, não que seja proibido, mas a gente evita para evitar escorregões, né, de ordem muito pessoal. Até porque a banca quer uma dissertação argumentativa, ou seja, uma dissertação que convença. Então você pode fazer uma dissertação comum, não precisa de título, nada disso, mas pensando no trabalho. Naturalmente, o que a banca está trazendo você é para o século XXI, tá? É o trabalho no século XXI, certo? Qual que é a concepção de trabalho no século XXI? Há vários caminhos aqui que se possa fazer. Há aquelas pessoas que trabalham em busca de uma renda, né, da sobrevivência ou de uma renda melhor? Sim. Então, se você trabalhou por esse lado, né, você diz, olha, que o trabalho é um meio, não de se obter uma renda, uma segurança de vida, aí você pode citar. A banca gosta que que nós citemos exemplos, tá? Então, você fala, por exemplo, pessoas que procuram fazer um concurso público necessariamente não estão ali visando uma profissão, mas visam uma estabilidade, não é? Visam um fim de liquidez na vida, ou seja, né, na vida financeira, porque você passa a receber todos os meses. Se você citou o caso das pessoas, por exemplo, que trabalham por aplicativos, né? Que é o caso de mototaxistas, o pessoal da Uber, né? Você então está falando desse tipo de trabalho, talvez, do trabalho pela renda, ou trabalho por uma flexibilidade de horários. Então, se você foi por esse lado, há todo esse contexto, tá? Agora, se você quis falar, não é, da preferência pelo trabalho enquanto, vamos dizer assim, enquanto finalidade mesmo, né, enquanto escolha pessoal, aí uma série de fatores também que você pode trazer aqui para essa discussão. Você pode falar que há pessoas, né, que visam a um trabalho com o qual elas se identificam. E aí você pode citar tem várias profissões que a gente vê que a pessoa está ali por identidade, por identificação mesmo.
né? Você tem, por exemplo, o caso que ele mencionou aqui, o caso dos artistas, né? De pessoas que vão trabalhar com aquilo porque amam arte, né? E toda a configuração de profissões do meio artístico, desde um roteirista a um diretor, tá certo? Ali um diretor artístico. Então você tem toda essa questão, tá? Pessoas que, por exemplo, se despontam naquilo que se predispõem a fazer, fazem muito bem. Então você pode, por exemplo, até citar referências, não é? Pessoas como referências, pessoas que nasceram para fazer aquilo de que tanto gostam. A gente pode citar, por exemplo, o caso do Ayrton Senna, que era um corredor que perdeu a vida correndo, mas fazia uma coisa que amava, né? Um trabalho que de fato amava, fosse esse trabalho ter o custo, o preço, né, que tivesse. Então ele não estava ali, você via que realmente era uma pessoa que talvez o dinheiro ficasse em segundo lugar, a vontade de correr era maior. Esportistas, atletas, né, como eu citei o caso do Senna. Agora, é interessante, né, se você pegou a questão desse tema sobre o trabalho e você veio falar sobre a questão da sobrevivência mesmo, a busca por uma renda melhor, e você associou, por exemplo, aqui essa busca por renda a um fator de sobrevivência ou um fator associado ao consumismo, também é um caminho, né? Por quê? Porque aqui a pessoa, ela pega qualquer trabalho porque ela precisa sobreviver. Isso acontece em países como o Brasil, principalmente porque, apesar de a gente ser um país, né, nosso país ser um país rico, é um país com uma grande desigualdade socioeconômica, em que as pessoas, né, muitas vezes vão topar qualquer tipo de trabalho, até mesmo um trabalho degradante, trabalho informal, ou seja, vão pegar jornadas de trabalho, jornadas abusivas, não é? De trabalho, condições abusivas de trabalho em função de sobrevivência. Então, o Brasil, por exemplo, não se assusta que o fato de Brasil ter trabalho em condição análoga de escravo, de ter criança trabalhando no Brasil por conta dessa questão da sobrevivência. Por outro lado, tem a questão do consumismo, não é? As pessoas, a gente vive uma era em que as pessoas consomem muito, tudo. Não é? Elas consomem alimento em grandes quantidades, a grande desperdício, consomem eletroeletrônicos, né? E há muito processo de obsolescência programada. O que é uma obsolescência programada? Uma perda desses eletroeletrônicos de tempos em tempos, sem que eles de fato tenham dado defeito. A pessoa quer trocar um carro de tempos em tempos. Agora está um pouco mais difícil, mas a gente viu isso acontecer, né? Há 5, 6 anos, 7 anos, né? Aí atrás no Brasil, tá certo? Quando se estava numa outra situação de vida. Depois houve uma queda econômica absurda. Então, agora que as pessoas vão começar um pouquinho a respirar daqui a pouco por né? Quem sabe uma situação um pouco melhor, né? Tem ocorrido movimentos nesse sentido. Então, o que a gente vê é que o consumismo também faz com que as pessoas se entreguem a um trabalho extenuante, né? E aí isso tem consequências. Que consequências? Né? Adoecimentos, problemas do trato mental em função do cansaço gerado, né? Se morre de trabalhar praticamente para tentar manter nível de consumo, etc. Tá? Então, um tema que tratou destas questões, certo? Se pensar o trabalho na vida das pessoas, se esse trabalho é feito, né, com prazer, muitas vezes pessoas fazem trabalhos de artesanato, vivem daquilo, não é? Às vezes tem prazer em fazer aquela situação, ou se esse trabalho não, ele é só um meio para se conseguir aquilo que se almeja, seja sobrevivência, né, seja manutenção dos níveis de consumo, tá bom? Espero ter esclarecido para vocês qual o caminho que vocês poderiam seguir. Lembrando que a grande sacada da FGV é você trabalhar com exemplos, tá? Se você fez isso, já se prepare aí para uma nota boa, não é? Se não fez, possivelmente a banca vai tirar um pouco da nota aí na parte de estrutura, tá bom?